Que palavra tremenda. Eu vejo como Deus é maravilhoso, como Deus faz as coisas acontecerem, né? Não combinei com a pastora Rebeca, não combinei com o pessoal que deu testemunho no início, né? Não sabia o que eles iam falar, mas eles falaram de conquistas no início aqui. Eles falaram das conquistas, né? A Ellen, com a Abel, a família, falou de conquistas. Começaram falando de conquistas. A pastora Rebeca, eles falaram de conquistas naturais. A pastora Rebeca falou de conquistas espirituais. E a bandeira que nós vamos levantar hoje é a bandeira da conquista. Porque Deus prepara tudo. Isso aqui está tudo organizado pelo céu. Amém ou não? É Deus que organiza tudo. Cadê a bandeira mesmo? Cadê as bandeirinhas? Dá uma bandeira aqui, por favor. Deixa eu tirar uma daqui. Pronto, a bandeirinha da conquista já está aqui. Essa bandeirinha da conquista. Enquanto você vai receber, o pessoal vai entregar para você aí a bandeira que nós vamos levantar hoje. A bandeira da conquista. Eu vou ler alguma coisa aqui que eu preparei. Na bandeira da conquista, nós precisamos entender que Deus dá a terra, mas somos nós que pisamos nela. Josué capítulo 1, verso 3 diz: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vou-lo tenho dado. Deuteronômio capítulo 11, verso 24 diz: onde a planta do vosso pé pisar, será vosso. Observe que existe um equilíbrio espiritual aqui. Nós pisamos, Deus nos dá. Deus promete, nós avançamos. Deus entrega, nós ocupamos. Veja que tem uma promessa de Deus, mas a ação é nossa. Diga, a promessa é de Deus, mas a ação é nossa. Então a promessa é de Deus, mas a atitude precisa ser nossa. Oração sem atitude também não conquista. Conquista é decisão, diga decisão, mais obediência, mais movimento. A conquista acontece quando nós recebemos a palavra, acreditamos na palavra e nos lançamos em movimento para conquistar aquilo que Deus colocou em nosso coração. Deus disse a Josué: levanta-te, passa esse Jordão. Se Josué não tivesse levantado, irmãos, a promessa nunca teria sido vivida por Josué. Ele recebeu a palavra: passa esse Jordão, mas quem tinha que passar era ele. Não era Deus que ia passar o Jordão, era ele. Conquistar é um verbo de ação. Diga, conquistar é um verbo de ação. Conquistar significa transformar promessa em realidade. A conquista é um ato de entrar, de ocupar, de avançar, de estabelecer, de tomar posse, de permanecer, de multiplicar, de governar. Essa é a ação da conquista, amém ou não? Deus já te deu a terra, mas só conquista quem pisa nela. Deus já nos deu 2026, mas só vai conquistar quem já entrou, quem está entrando com os olhos da fé, quem está se movendo em fé nessa noite. No ID, a conquista depende da obediência. Josué 1,7 diz: não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, obedeça, faça o que Deus mandou fazer. Josué não conquistou porque era capaz, porque era forte, porque era inteligente. Ele conquistou porque ele obedeceu. No ID, obedecer significa abrir uma célula, discipular alguém, ganhar uma vida, visitar uma casa, orar por pessoas, anunciar o evangelho, ocupar territórios. É ir em obediência à palavra de Deus. A obediência é o passo que ativa a conquista. Diga, a obediência é o passo que ativa a conquista. Conquista envolve entrada e permanência. Muita gente entra, mas não permanece. Muita gente pisa, mas não ocupa. Muita gente começa, mas não conclui. Conquistar tem a ver com continuidade. Conquistar tem a ver com começar e não parar. É assim que a gente vai conquistando. Conquistar não é apenas chegar,
é ficar, é permanecer, é multiplicar, é dominar. Conquista sem atitude não existe. Deus sempre falou a Israel: tomai posse, levantai, ide, passai, subir, entrar na terra, não tenha medo, não retroceda. As palavras de Deus eram sempre dizendo: olha, você tem que ir, você tem que se mover. Conquista sempre teve um verbo de ação antes da promessa. Se não houver atitude, a promessa continua promessa. Mas se tiver atitude, a promessa se transforma em conquista. A promessa se conquista. A promessa de conquista precisa encontrar atitude de conquista. É pisar, marchar, agir, evangelizar, discipular, abrir célula. Sem atitude não há ide. Não tem como. Como evangelizar sem ide? Como discipular sem se aproximar? Como ganhar sem falar? Como abrir casas sem bater nas portas? Como conquistar territórios sem caminhar até eles? A bandeira da conquista é o resultado da nossa decisão de avançar. Quantos decidem avançar em 2026? Então, vamos colocar a bandeira da conquista para entrar. Que entre a bandeira da conquista. E você levanta a sua bandeira, porque você é um conquistador. Deus te chamou para conquistar. Fique de pé, vamos receber a bandeira da conquista. É a bandeira que está entrando para 2026. É a bandeira dos conquistadores, daqueles que são filhos de um Deus que tem uma promessa clara. Repita comigo assim, diga: Senhor, levantamos a bandeira da conquista. A promessa foi dada, a terra foi entregue, o ide já foi ordenado, as portas já estão abertas. Eu vou entrar levantando a minha bandeira com uma atitude para ir, para pisar, para entrar, para conquistar aquilo que Deus tem para a minha vida. A conquista virá através da minha obediência. Em 2026 nós vamos conquistar territórios, vamos conquistar famílias, vamos conquistar negócios, vamos conquistar algo novo. Tem um barco novo de Deus para a gente entrar, como foi pregado nessa noite. Deus está nos dando um barco novo. Sair desse barco antigo, desse lugar que você está, do comodismo que você está. Deus vai te levar para lugares mais altos, para lugares melhores, mas você vai ter que subir, você vai ter que dar um passo de fé, vai ter que trocar de barco. Deus vai nos levar à conquista em 2026, amém ou não? Então vamos orar por outubro de 2026, que ao chegar em outubro de 2026, você já tem uma lista, como a Ellen colocou aqui hoje, uma lista daquilo que você anotou no seu folder, e essa lista já vai estar com a bandeira da conquista fincada nela. Aquilo que Deus vai falar com você, porque, como nós temos dito, essa campanha tem sido espiritual. Deus tem nos feito levantar bandeiras. Quando nós colocamos aqui, entramos com a primeira bandeira, nós entramos com essa bandeira aqui, ó. É essa bandeira aqui que vai sustentar todas as outras. Essa bandeira aqui, ó. Essa bandeira aqui, ó. Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira para 2026. E cada uma das bandeiras menores serão sustentadas por Jeová Nissi em 2026. Então, a pastora não está aqui hoje, porque ela está pregando numa outra igreja, né? Eu esqueci de falar, mas ela está pregando em outra igreja. Ela ficou aqui até 8 horas com a pastora Rebeca e foi pregar na outra igreja lá, que já estava aguardando ela. Mas ela está aqui junto conosco nesse momento, porque ela está sabendo de tudo isso aqui que está acontecendo, e ela queria estar aqui. Na verdade, acabou que ela precisou ir pregar lá, né? Mas vamos orar, queridos. Vamos orar, levante a sua bandeira, vamos orar por outubro. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos apresentar o mês de outubro, Senhor. Pai, aqui uma unção de conquista está sendo derramada nessa noite sobre a Igreja Batista Betel, sobre cada um dos crentes
Oh meu Deus, nós cremos que o Senhor é um Deus de conquista, é um Deus que está nos dando a terra e está dizendo: entrai nela, passa o Jordão, entra, porque eu vou dar para vocês a terra prometida, a terra que mana leite e mel, a terra que vai brotar tudo aquilo que precisa para a sua vida. Hoje, Senhor, que se transborde conquistas. 2026, outubro de 2026, vai transbordar conquistas na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém, aleluia. Quantos creem nisso? Quantos creem nas conquistas de Deus para a sua vida? É tempo de conquista, é tempo de conquista sobre a tua vida.